nome de batismo ainda se mantém em destaque na fachada, mas desde os anos 30 que o clube, fundado por alemães, passou a ser chamado de Concórdia. E foi com esse nome que ganhou fama e prestígio na sociedade curitibana. Palco de grandes festas, esta construção clássica também guarda muitos mistérios. Bom, e para aguçar ainda mais a sua curiosidade, vou adiantar um assunto que você vai conferir aqui. Existe um túnel subterrâneo ligando o Clube Concórdia a uma outra parte da cidade. Um túnel cheio de mistérios. Alguns nunca foram revelados. Já pensou que loucura? Pois é, esta casa tem história. E como tem sócio antigo, seu Arrilum fala do clube como se contasse a própria história. Onde é que o senhor conheceu a sua esposa? Aqui no clube. A gente frequentava juntos. Então, começaram a namorar aqui? Começou como amizade, aquela coisa, né, e tal, e namoricos, e a coisa foi se firmando, né? Qual a lembrança que o senhor tem mais antiga de quando o senhor começou a frequentar o clube? A lembrança mais antiga veio dos bailes infantis, né, que eu naturalmente frequentava. Imagens ainda mais marcantes na memória do seu Arri foram as disputadas sessões de cinema nos anos 50 e 60. O homem que cresceu fascinado pela sétima arte era o responsável pelas projeções no clube. Eu fiz o cinema aqui, as sessões de cinema que nós tínhamos toda terça-feira. Passei os mais famosos, o Casablanca, Montanha dos Sete Abutres. Como era toda semana, durante o ano, com pequenas interrupções nas férias, então eram pelo menos uns 40 filmes que a gente passava aqui em cada ano. E as sessões eram extremamente concorridas aqui. O senhor foi o responsável aí por filmar os bailes de debutantes, né? Como é que foi essa história? Meu grande amigo Germano Zillian, já falecido, ele tinha um laboratório de revelação em casa. Bom, os bailes aconteciam aqui no sábado. Terminado o baile, ele já levava os 3 ou 4 rolos de filmes que nós tínhamos feito, ele levava para casa e lá eu editava, né? Eram tempos realmente mais inocentes. Eu vou contar um caso talvez o fato mais notável que aconteceu aqui no clube. Estava sendo exibido na cidade um filme chamado Europa de Noite. Nesse filme havia 4 sequências de striptease e me foi oferecido para exibição aqui. Eu digo, não, mas peraí, a gente tinha um padrão moral aqui e eu era o maior cuidador disso, porque o cinema era a minha responsabilidade. Eu tive uma ideia, essas 4 sequências eróticas eu cortei fora do filme. O senhor censurou? Eu fiz uma censura. A parte melhor vem agora. Essas 4 sequências que eu pus num rolo separado, na noite de exibições, foi num dia de 1962, se não me engano. Antes de começar a sessão, eu avisei uma rapaziada aí, amigos meus, solteiros, né? Digo, olha pessoal, essa parte que vocês querem ver e que não vão poder ver, eu vou passar meia hora depois de acabar da sessão. Agora não espalhem, hein? Fica entre vocês aí. Vocês querendo, vamos ver. Não. Acontece que cada um contou para alguém, no fim, os homens todos do clube sabiam disso. Aí eu fiz essa exibição. A diretoria estava em reunião lá em cima e mandaram avisar para eu segurar, que eles iam terminar a reunião e iam assistir também, a diretoria do clube. Mas nem sempre o clube viveu dias de glória. Nos anos 40, a guerra também passou por aqui. Antes de saber que história é essa, vamos conhecer um pouco mais do clube. Foi fundado em 1869, já tem um bocado de tempo. E em
1886 é que os sócios resolveram comprar este terreno aqui e imediatamente iniciaram a obra. E esse prédio foi depois ampliado em 1920. Nós conservamos exatamente como foi feito naquela época. Este é o nosso salão azul, né? Porque sempre teve as paredes azuis, o teto azul, para recepções, para coquetéis pequenos, para lançamentos de livros. Nós sempre usamos este salão aqui, que é um salão realmente muito agradável. Em 1947, o clube começou a promover o Salão da Primavera, que foi sempre o grande salão de artes de Curitiba. E esses quadros, eles remontam dessa época, então? Esses quadros foram sendo adquiridos pelo clube a partir dessa época. E são artistas paranaenses? São artistas paranaenses. Nós temos quadros do Teodoro de Bona quando eles estavam começando a carreira lá há 60 anos atrás. O primeiro nome que o clube teve foi o Gesangverein Germania. Depois, mais tarde, ele fundiu-se com um outro clube daqui de Curitiba, que também tinha a mesma linha de pensamento, que chamava-se Gesangverein Concórdia. Nessa época, então, nessa fusão, eles adotaram o nome de Deutscher Sängerbund, que é Sociedade Alemã de Cantores. Né? Esse nome, Deutscher Sängerbund, foi usado até 1938. Na época do Estado Novo, o governo do Getúlio Vargas, havia um movimento nacionalista fortíssimo no Brasil e houve um decreto do governo em que, obrigando que todas as empresas e clubes passassem a ter nomes brasileiros, né? Então, nessa época, eles resolveram usar o nome de Concórdia. Depois que começou a guerra, aí em 1940, aí foi decretada uma intervenção no clube. O governo estadual aqui, na época era o Manuel Ribas, que era o interventor, ele decretou uma intervenção e tirou então os sócios do convívio com o clube. E o clube foi entregue nessa época para a Liga de Defesa Nacional, que era um movimento, não era um partido, mas era um movimento nacionalista fortíssimo, e também a Cruz Vermelha veio se instalar aqui dentro do clube. E eles ficaram aqui durante o período todo da guerra. Quando terminou a guerra, o Manuel Ribas entregou o clube para o Clube Atlético Paranaense. Gente, e não para os sócios. O rubro-negro aqui, sede aqui. Sede aqui. O Clube Atlético Paranaense instalou-se aqui. E vocês devem ter se sentido, assim, os sócios devem ter ficado muito chateados. Eu não estava aí nessa época, mas posso imaginar, né, como se Imagina. sentiram. Tanto que aí os sócios começaram a se movimentar e acabaram por fazer uma assembleia grande. Veja, num salão cedido pelo Curitiba Futebol Clube, na época, redigiram uma carta praticamente exigindo do Manuel Ribas a devolução do clube para os sócios. E aí, então, no final de 45, o clube foi devolvido para os sócios. Quanta história. E tem mais, né? Aí também teve, na época da guerra, a perseguição aos alemães no Brasil, né? E eles acabaram invadindo o clube aqui. Como é que foi essa história, presidente? Logo antes dessa intervenção do clube, quando estava esse rumor da guerra, começando a guerra, havia uma propaganda nacionalista forte no Brasil contra os alemães e italianos, havia desconfiança de que onde haviam grupos, né, que se reuniam de alemães e italianos, podiam ser conspiradores. O Brasil não havia decidido ainda para que lado ia na guerra, né, porque o Brasil só entrou na guerra bem mais tarde, né, com os americanos. E nessa época, então, o clube foi invadido pelo pessoal da cidade, porque era, como hoje, né, fácil inflamar a massa, né? Então aqui quebraram muita coisa, roubaram muita coisa, documentos que desapareceram, objetos de decoração do clube foram embora. Havia um piano grande em cima do palco, esse piano foi jogado para baixo do palco, então quebrou o piano. Bom, e o bacana é que o clube sobreviveu a tudo isso e hoje continua aqui o Clube Concórdia com seus sócios descendentes, né? Alemães e descendentes, agora já brasileiros, né? Estamos aí
que é a quarta, quinta geração? Ah, já, estamos na quinta geração. Na quinta aqui, geração né? já. Bom, você vê que tem história aqui mesmo, hein, gente? Nós vamos aonde agora, presidente? O que o senhor vai nos mostrar? Podemos subir, ver na galeria que nós temos uma visão completa do salão principal. Não haviam outros teatros grandes em Curitiba. Então esse, por muito tempo, foi o grande salão de teatro de Curitiba. O clube foi o primeiro clube no Brasil que fez uma festa da cerveja, isto em 1961. As outras festas, Oktoberfest, apareceram muito depois. Esses salões aqui do Clube Concórdia, a memória do senhor deve ser um turbilhão aí, né, de lembranças. Sempre volta um bocado de lembrança, né? Esse é um salão que nós chamamos de salão vermelho, tem as paredes todas vermelhas. E é um salão onde nós normalmente fizemos assim, jantares semanais. Passamos pelo hall superior, tem aqui o salão rosa. Ah, mas olha, agora tem uma historinha ali, o pessoal ainda está preparando uma surpresinha aqui pra gente e disseram que a gente não vai poder entrar agora, a gente vai poder entrar só mais tarde, é isso, agora né? Não, então agora não vai dar, né? O pessoal já voltamos mais tarde para ver. Ah, mas a gente volta. Ah, volta, né, presidente? Voltamos. Vamos saber o que está acontecendo aí. Eu só vi entrando homens aí, não vi nenhuma mulher até agora. De fato, não tenho nenhuma mulher aí que participe aí do grupo. Aí tem, hein? Alguma coisa tem. Alguma coisa tem, mas nós vamos descobrir, viu, gente? Mas agora a gente vai descer, então? Para onde nós vamos? Descemos, vamos te mostrar uma outra surpresa lá embaixo. Ai, 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 esse clube... Esse aqui é o salão do restaurante. O Clube Concórdia sempre foi conhecido como um bom centro de gastronomia aqui em Curitiba. E o restaurante funciona agora para almoço e jantar. Por um período ele esteve paralisado, mas agora funciona de novo, muito bem aqui. Esse é o nosso ambiente do bar, também um ambiente bem agradável, um estilo tradicional. Nós estamos deixando aqui o telespectador morto de curiosidade com a história de um túnel secreto aí. O senhor vai mostrar esse túnel para a gente? Vamos mostrar, vamos ver esse túnel. O que nós temos hoje aqui é um começo do túnel. Vamos lá. Esse aqui, aqui era a entrada, por aqui? Por aqui. Nossa, tchan, 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 tchan. Gente, eu estou morrendo de curiosidade. Vamos que vamos. Então, Fernanda, aqui... Embaixo desse alçapão é que nós temos a entrada do túnel. Gente, vamos camuflado lá. Aqui no chão do restaurante. Olha o detalhe. Esse túnel tem umas histórias aí do Arco da Velha, né? Vamos lá. O senhor vai descer primeiro, né? Opa. Gente, lá vou eu, hein, gente, desvendar esse mistério do túnel subterrâneo do Clube Concórdia. Uau! Isso aqui, ó. Estamos aqui na entrada aqui, do né? túnel, né? Bom, isso aqui antes, no começo, era um disfarce, então servia como adega, é isso? Aqui funcionava como adega, como depósito de frios, aquelas linguiças, aquelas coisas que o pessoal antigamente fazia, não haviam geladeiras, né? Então, eram guardadas no porão, que era um lugar assim de temperatura mais equilibrada, né? E hoje ele é o quê? É apenas a porta de entrada para um grande mistério? A porta de entrada para o túnel que, segundo a lenda, ia para outros cantos de Curitiba. Pera lá, segundo a lenda, que lenda é essa? Vamos lá. Olha a entrada disso aqui, gente. Bom, acho melhor o senhor ir na frente, hein? Não é por nada não, mas o senhor conhece melhor o caminho. Olha só. Olha, gente, tem uma escada. Ui! Uau! Que venha, Fernando, por aqui. Uau, cheio de teia de aranha aqui. Ai, que medo. Será que não tem rato aqui, não? Não, acho que os ratos até já foram embora também, né? Você veja aqui as paredes de pedra. Essas paredes de pedra servem de sustentação para o restante do prédio, né? E mostram bem o tempo, os anos que tem isso aqui, né? Como isso foi feito, né? O teto com arco de tijolo. Esse túnel, nós acreditamos que ele foi feito aí
entre Primeira e Segunda Guerra Mundial. Quando estavam surgindo, já antes da Segunda Guerra Mundial, que estavam surgindo essas, digamos, perseguições, né, na Europa, e então haviam os imigrantes aqui no Brasil que tinham notícia disso e a gente, pelo que a gente sabe, teriam nessa época então preparado aqui como uma possível rota de fuga ou de esconderijo. Uhum. No Brasil, até porque se sentiam vítimas do preconceito aí em relação ao nazismo, que associavam os alemães no Brasil. Exatamente. Lógico que uma confusão, né, uma falta de informação realmente das pessoas, mas vale lembrar, né, que os imigrantes passaram aqui no Brasil em decorrência da guerra, em decorrência do nazismo, sofreram as consequências disso aqui em Curitiba também, né? Aqui também. Primeiro, foram proibidos de falar alemão, né? Isso por decreto, foram proibidos de falar alemão, proibidos de falar italiano, os outros. Uhum. Havia um decreto, inclusive, que dizia que os estrangeiros ou descendentes não poderiam morar a menos de 100 quilômetros do litoral, porque estariam com possibilidade de colaborar com uma invasão, alguma coisa qualquer assim desse tipo, né? Pois a gente não consegue saber exatamente tudo que passou na cabeça deles, né? Gente, vê quanta história subterrânea aqui em Curitiba, guardada aqui embaixo da cidade, embaixo da terra. Agora, presidente, a gente vê aqui que ali tem uma grade, né? Ali naquele final, e o túnel continua, né? Até onde vai esse túnel? O senhor tem informação, o senhor sabe? Esse túnel hoje, ele interrompe aqui uns 8 ou 10 metros para frente aqui dessa grade, ele interrompe. Uhum. Consta que essa grade foi colocada aí por ocasião da guerra, quando o Exército esteve bloqueando esses túneis. O Exército teve conhecimento do túnel. Teve conhecimento disso e aí pois, o clube, né, ficou sob intervenção naquele período e que então nessa época teria sido colocada essa grade aí para impedir uma possível circulação. Agora, tem histórias de que esse túnel ele vai até o Largo da Ordem, ali no Centro Histórico? Temos duas possibilidades pelas histórias que nós ouvimos, né? De que ele iria até a Catedral e também que iria até aqui a proximidade da Sociedade Garibaldi. Então, tudo nessa região aqui principal, né? Lendas urbanas. Nunca ninguém realmente atravessou o túnel inteiro para desvendar esse segredo aí. Alguns momentos aí que o túnel foi interrompido até pela construção, novas construções na cidade. Dentro do nosso terreno tem a construção da nova cozinha, nova, que né, dos anos 60, né, que interceptou ali, é onde para hoje, né? Uhum. Agora, depois disso, muitas outras obras foram feitas na cidade, muitos outros prédios aqui, e mesmo nas ruas também, tubulação de esgoto, tubulação de água, tudo isso deve ter interrompido esse túnel, ou esses túneis de Curitiba, porque com certeza não era só esse, né? Devem haver mais túneis por aí. Todos eles, ou muitos deles, devem ter sido interrompidos por aí, né? Está difícil a gente ficar aqui, né, presidente? O senhor está agachado aí, você vê que não dá nem para ficar em pé aqui, gente. É um túnel, assim, bem baixinho mesmo. Para lá parece que é bem pior, né? Para lá ele passa com 80 centímetros de Parece altura, que é rota de fuga mesmo, não mais né? do que isso. Não tem a necessidade de fazer mais do que isso, né? Você imagina, assim, por que foi construído esse túnel, né? Existem aí essas especulações, mas são outras histórias também em cima disso, né? Nós no Brasil não tínhamos esse tipo de cultura, mas a gente vê que na Europa, né, em todos os lugares existem túneis, né, antigos, né? Bom, desde lá atrás, né, na história romana antiga, haviam lá as catacumbas, né, que eram túneis também interligando pontos principais lá, que serviram para uma porção de coisas e também para rotas de fuga, né? Pois é. Bom, gente, você viu que a gente já mostrou uma boa parte desse túnel, mas lógico que não é a história inteira, porque esse túnel é bem mais comprido, o acesso não é fácil, não vai dar para a gente ir assim só com a coragem, precisa de equipamento, precisa de estrutura, mas está aí, olha, já deu para sentir esse grande mistério que envolve esse túnel aqui no Clube Concórdia, em Curitiba, e com o próprio presidente falando, existem outros túneis por aí, já pensou? Que maluco isso? E agora tem uma sala lá em cima que a gente não pôde entrar porque eles estavam no começo da preparação. Será que eles já terminaram? O que será aquilo, hein?
Vamos lá, então? Obrigada, viu, presidente? Bora. Bom, parece que já está tudo pronto. A tal da sala misteriosa. Vamos entrar para ver o que está acontecendo lá dentro. Opa! Tudo bem? Como é que vai o senhor? Podemos invadir aqui? Na verdade, não pode. Ai, ai, ai. Mas eu já avisei, vocês têm uma licença especial hoje para poder vir aqui. Vocês sabem, as senhoras não podem entrar normalmente. Ai, meu Deus, nós estamos quebrando uma regra, que mulher não entra. Só 2 vezes por ano. Mas é clube do Bolinha, então? Não, é bem do Bolinha, mas as mulheres às vezes atrapalham. Olha só, olha o preconceito. Mas a gente não vai entrar nessa questão aqui, né? Não vamos entrar, a gente vai brigar, né? Isso, não vamos brigar, não. Bom, mas o que é isso aqui? Isso aqui é uma reunião de uma associação, chama Schlaraffia, que é uma associação mundial, que existe com a sua sede em Berna, na Suíça. E aqui uma das sessões que tem no mundo inteiro, desde que fale alemão. Não precisa ser alemão, né? Pode ser brasileiro, pode ser africano, pode ser sul-africano, pode ser asiático. Mas tem que falar alemão. Tem que falar alemão. E o que é esse chapéu no senhor? Isso é para a gente se camuflar do dia a dia, do estresse do dia, porque aqui não se pode falar nem política, nem em religião, que tudo isso é tabu, que não interessa a nós. Aqui só tratamos de cultura, da cultura alemã, da língua alemã e do humor e da amizade, só isso. Podemos entrar então, mostrar um pouquinho mais de pertinho? Bem. Tem que fazer silêncio aqui, porque a gente está invadindo uma reunião secreta. São os 3 principais que dirigem a sessão. De onde vem essa tradição toda? Da Idade Média. Agora tem chapéus diferentes. Esse branco aqui, por que é assim? Esses aqui estão começando há pouco tempo, então, porque tem 3 estágios. E as corujas? Eu estou vendo um monte de coruja. A coruja é o nosso símbolo da Schlaraffia, é símbolo de sabedoria. Olá, o programa de hoje vai mostrar uma construção que milhares de pessoas já conhecem. Afinal, quanta gente já estudou no Colégio Estadual do Paraná? São 160 anos de história. Para você que já passou alguns anos da vida aqui, esta é a hora de recordar bons momentos. Para você que nunca estudou nesta escola, seja bem-vindo ao Colégio Estadual do Paraná. Para contar essa história, temos que voltar no tempo, até 1846. O antigo Liceu de Curitiba foi inaugurado antes mesmo da criação do estado do Paraná. Essa casa realmente tem história, e não é uma só não, são várias. Olha só quanta gente já passou por aqui, já estudou, trabalhou, e uma delas é seu Hernani Straub. Ele foi aluno, professor, diretor, filho de diretor aqui, já publicou 3 livros sobre o Colégio Estadual do Paraná. Por que tanta história? Que tanta história tem aqui que o senhor já publicou 3 livros sobre o colégio, professor?
Porque a história do Colégio Estadual do Paraná, ela se confunde com a própria história do Paraná. Ele foi criado muito antes da província do Paraná, é, portanto, a repartição pública mais antiga do Paraná. A escola funcionava numa casa alugada no Largo da Matriz, atual Praça Tiradentes. O liceu rapidamente se tornou referência em educação pública e conquistou cada vez mais alunos. Em 1876, mudou de sede e de nome. Passou a se chamar Instituto Paranaense e Escola Normal. Funcionava no prédio do atual Instituto de Educação Professor Erasmo Piloto. Também foi nessa época que as mulheres foram admitidas na escola. As saias levaram charme às salas de aula. Depois disso, o colégio teve vários endereços. Um deles na Rua Ébano Pereira, onde hoje funciona a Secretaria de Estado da Cultura. Se você olhar do lado da Rua Saldanha Marinha, você vê que está escrito em cima ginásio. E do outro lado não tem mais nada escrito, estava escrito Escola Normal. Quando a Escola Normal saiu de lá, foi tirado o nome da Escola Normal. A sede atual, na Avenida João Galberto, só começou a ser construída em 1944. Escolheram essa área, que era a Chácara da Inha Laura. A Chácara da Inha Laura são 43 mil metros quadrados, que você está vendo aqui, né? Que, portanto, poderiam caber perfeitamente a planta desejada para o Colégio Estadual. E foi adquirida, foi desapropriada, melhor dizendo, era da Dona Laura. A Dona Laura passou para os herdeiros, etc. E esses depois venderam para a família Pinheiro Lima. E o acerto de compra foi feito com a família Pinheiro Lima. Nós estamos em plena Segunda Guerra Mundial. Para você ter uma ideia, para poder construir o prédio, a Companhia Construtora Nacional, que foi a Companhia de São Paulo, que construiu o prédio, ela teve necessidade de uma certa quantidade de cimento. E o Paraná não conseguia fornecer essa quantidade. Esse cimento veio dos Estados Unidos de avião, para você ter uma ideia. Teve que vir de avião, motivo pelo qual, inclusive, o campo do Afonso Pena teve que ser aumentado um pouco a mais para que os aviões pudessem descer para trazer a pista, né? Para que os aviões pudessem trazer o cimento necessário para a construção. Todo o material empregado era americano, os transformadores, disjuntores, enfim, todo o sistema elétrico do colégio, sistemas de som, todo ele veio dos Estados Unidos. O prédio imponente foi inaugurado em 1950, quando a escola já se chamava Colégio Estadual do Paraná. Uma construção que até hoje é considerada atual e funcional. O Colégio Estadual foi concebido para ser um marco, né, na arquitetura escolar, na arquitetura das instituições escolares do Estado. Ele foi, na época, e ainda é o maior colégio, né, que o Estado tem. São mais de 4 mil metros quadrados, enfim, né? É uma coisa assim de grande porte. Inicialmente ele tinha 50 salas de aula, isso por um colégio estadual na capital é realmente significativo. E o que mais interessante e o mais inovador naquele momento foi a instalação de diversos laboratórios, né? De desenho, de história, de geografia, então, laboratórios temáticos que davam apoio ao ensino, né? Por exemplo, o auditório, a parte o teatro, isso tudo não era projetado na época. Então, esse diferencial dos espaços e dos espaços internos realmente deu um destaque. E até hoje dá. Detalhe interessante, aqui foi construído o primeiro abrigo antiaéreo do estado. O governo achou que deveria fazer um abrigo antiaéreo. Então os alunos do colégio e o povo em geral contribuiu com através de listas, né, de adesão, contribuiu para a construção desse abrigo antiaéreo. Mas depois não havia um local para fazer o abrigo antiaéreo, até que foi construído o colégio, que ia ser construído o colégio estadual, o prédio. E nesse instante, então, o que aconteceu? O governo achou que deveria fazer o abrigo antiaéreo aqui no Colégio Estadual. E essa parte de baixo, pode ver que a parte inferior, ela se destaca porque ela tem uma abertura por onde entra claridade, etc. Mas no caso de uma explosão de bomba, uma eventualidade de uma bomba, ela naturalmente, a bomba jogaria os seus fragmentos para cima, nunca para baixo. Então essa parte toda de baixo foi considerada como um abrigo antiaéreo.
para a ocasião, porque nós estamos em plena Segunda Guerra Mundial, né? O Colégio Estadual ainda é considerado uma referência para as outras escolas paranaenses. 4.500 alunos do ensino médio e profissionalizante aproveitam e muito bem a infraestrutura do local. A área esportiva é a diversão dos estudantes. E olha que o investimento no esporte começou cedo no Colégio Estadual. Por várias décadas, a escola teve a única piscina olímpica do Paraná, inaugurada em 1951. Grandes nomes do atletismo foram descobertos aqui, como o atual secretário de Estado da Educação. Maurício Requião foi campeão brasileiro de lançamento de martelo em 1974. O ator Erson Capri também descobriu no colégio potencial para o esporte. Foi campeão brasileiro de natação em 1968. Esporte, política, artes. Ex-alunos do colégio alcançaram sucesso em várias áreas. Muitas pessoas que até não sabiam que tinham habilidade, quando entram aqui, entram para alguma equipe, para algum lugar e acabam descobrindo que têm boa habilidade em algum esporte. E até fazendo disso uma profissão. Como no teatro, o Gruta, que tem o grupo de teatro, alguns artistas já que estudaram aqui estão aí fazendo a carreira porque começaram aqui no Colégio Estadual do Paraná. Por essas salas de aula passaram muitas pessoas que fizeram e fazem a história do Estado. Os ex-governadores Ney Braga, José Richa, Jaime Lerner e o atual Roberto Requião. Além de grandes nomes da educação, Vitor Ferreira do Amaral, Bento Mussurunga, gente formada pelos professores mais qualificados do Paraná. Seu João Bigarella, que estudou no Colégio Estadual na década de 40, lembra com saudade dos profissionais que fizeram a diferença no futuro dele. Eu devo minha carreira justamente ao grande interesse do professor em prelecionar, por exemplo, as matérias básicas para mim, que seria matemática, física, química, ciências naturais, e despertava. Nós íamos ao laboratório, tinha as experiências, íamos no gabinete de física, saíamos no campo para ver a parte de biologia. Então a gente vivia dentro de uma situação que despertava o nosso interesse. Outras recordações não saem da cabeça do ex-aluno. O aluno que era chamado bagunceiro, ele ia para o canto, não vou dizer os exageros, mas antes disso, ele ficava ajoelhado e muito antes disso, que não foi minha época, recebia as palmadas. Você tinha que escrever às vezes? E depois fazer castigo ou copiar um texto, repetir esse texto várias vezes, fazer tantas linhas de escrita para... Não sei se funcionava realmente, mas era uma forma de fazer o aluno ver que ele devia fazer alguma coisa diferente. Os tempos mudaram. Hoje a disciplina não é tão rígida e os professores são mais próximos dos alunos. Os professores são muito bons, são amigos da gente. A gente procura ter essa amizade também com os professores, né? Tá sempre todo mundo junto, sempre arranja alguma forma de estar junto, não importa se tem aula, se não tem. Está todo mundo sempre unido. Uma curiosidade, né, é a questão que ele é tombado é um prédio tombado pelo patrimônio desde 1994, mas o que eu acho mais interessante é que esse tombamento foi solicitado pelos próprios alunos, né, que é uma forma de reconhecimento e valorização desse edifício. Essa certeza eu tenho que eu vou sair daqui do Colégio Estadual bem preparado para os desafios da vida, para o vestibular, para todas as coisas aí que ainda tem pela frente.
No programa de hoje, nós vamos conhecer o Colégio Xavier da Silva. Ele foi inaugurado em 1903 e foi o primeiro de Curitiba a ser planejado para receber o sistema de educação seriada, ou seja, dividida em séries. Você vai ver que o estilo da construção, a arquitetura do prédio, podem nos dizer muito sobre a educação e os costumes da época. Para contar um pouquinho sobre a história do colégio, sobre a arquitetura do Colégio Xavier da Silva, nós convidamos a arquiteta Elizabeth Amorim de Castro. Elizabeth, você tem um estudo que fala um pouquinho sobre a história das escolas do Paraná, aqui de Curitiba. Como é que é esse estudo? Bem, eu estou fazendo doutorado e o tema da minha tese são as escolas do Paraná, os edifícios escolares de uma forma ampla, né? E como filhotinho dessa tese, eu apresentei para a Fundação Cultural de Curitiba um projeto para estudar os 31 grupos escolares construídos em Curitiba no período de 1882 até 1955. Esse projeto foi aprovado, era um projeto de pesquisa, foi realizada, né, que culminou num livro, num CD-ROM e numa exposição que está circulando aí pela cidade. Agora, a arquitetura, as construções dos colégios dizem muito a respeito de como era a educação na época, né? Dizem muito como era a educação na época, dizem muito como era a vida, a cultura da época e diz muito como era a técnica e a linguagem formal daquele momento, a linguagem formal arquitetônica. A gente está agora no Colégio Xavier da Silva. Antes de falar um pouquinho sobre os detalhes da construção, quem foi Xavier da Silva? Xavier da Silva foi um político paranaense nascido em Castro e foi por 3 vezes governador do Paraná. Naquele momento se chamava presidente do Paraná. Isso durante a Primeira República. Então a primeira vez foi em 1892, a segunda em 1900. Foi nesse momento que ele construiu o Xavier da Silva e o terceiro mandato em 1908. Também foi senador pelo Estado, então uma figura extremamente importante aqui. Então foi ele quem mandou construir esse colégio e foi por isso que ele ficou batizado desse jeito. Exatamente, era uma prática naquele momento, né? Você batizava os colégios com os nomes dos governadores. E Cândido de Abreu também fez parte desse projeto. Cândido de Abreu projetou essa escola e Cândido de Abreu também é uma figura importante. Fez o Paço Municipal também. Ele projetou o Paço Municipal, ele foi político, ele foi prefeito de Curitiba 2 vezes e foi um engenheiro também extremamente experiente. Participou da construção da Estrada de Ferro Madeira Mamoré, da construção de Belo Horizonte. E o Colégio Xavier da Silva, aqui onde a gente está, quais são as peculiaridades dele que estão no seu livro? Ele foi o primeiro grupo escolar construído no estado do Paraná. Se entende por grupo escolar, né, um ensino seriado, com 4 séries. Em cada série, um professor e alunos com homogeneidade etária. Então, alunos da mesma idade cursando e um programa padronizado. Isso já tem uma importância histórica muito grande, né? A implantação desse tipo de ensino no Paraná e em Curitiba. Em cada ala existiam 3 salas de aulas, né? Como eram 4 séries, as 2 últimas séries compartilhavam uma mesma sala de aula. E um ambiente muito específico dessa escola era o pátio de recreação coberto, né? Esse pátio de recreação era um ambiente que as escolas europeias e americanas tinham, um ambiente assim requisitado, mas que no Brasil não tinha sido construído ainda, né? Cândido de Abreu colocou um pátio coberto para meninas e outro para meninos. Isso é uma coisa extremamente interessante. Isso agora a gente não vê mais aqui. O pátio coberto foi transformado em sala de aula, né? Mas de qualquer forma, as ampliações que aconteceram não comprometeram a estrutura do edifício original, né? Ele está preservado, né, com praticamente todas as suas características originais. Agora a gente pode ver que as características daqui, dessa parte de dentro, são bem diferentes das de fora, né? Isso é uma coisa assim extremamente interessante. O que era visto, né, ele tinha uma arquitetura muito mais elaborada, o Xavier também se destaca por isso, é uma arquitetura eclética, com muitos elementos ornamentais, um padrão de construtivo muito alto.
enfim, ele foi feito para marcar um momento, para marcar esse início do processo de constituição dessa rede de escolas públicas, né? E a arquitetura transmite tudo isso pela própria ornamentação, pela própria elaboração construtiva. Enquanto que no pátio interno não era um espaço visto pelas outras pessoas, então realmente não precisava ser muito elaborado. E aí a gente vem essa simplificação construtiva. É importante preservar todas essas características e manter a história aqui do Paraná, desse colégio, é o que você está tentando fazer agora. Isso, eu acho que é importante e o que eu acho que é mais importante é, para a gente preservar, a gente precisa conhecer. E só se conhece a partir desses estudos, né? Então, o que eu procuro fazer é, assim, estudar arquitetura e fazer com que esse conhecimento produzido atinja toda a população, né? Por isso que eu fiz também a exposição itinerante, que vai percorrer vários espaços públicos em Curitiba, e espero que venha para cá também, né? Para que as crianças e os professores, enfim, todo mundo conheça como isso funcionava, porque se tinha alas, devia ter um porquê, enfim, as coisas têm que ser relembradas e registradas, pelo menos. Quais são as características que mais te chamam a atenção aqui? Tem um pé direito alto, altura muito grande, porque você precisava ter um índice de ventilação e iluminação. A construção é mais alta do piso, isso porque a técnica daquele momento, a técnica construtiva não impermeabilizava bem, então você precisava subir a construção para não pegar a umidade do solo. Esse foi o primeiro colégio construído para ser grupo escolar, em 1903. Mas como era a educação antes disso? Era diferente? Qual que foi a diferença, a mudança? Tinha um professor, uma sala de aula e 40, 50, às vezes 70 alunos de idades diferentes, e o professor tinha que fazer um atendimento individual, tentando atender às diferentes necessidades, né, de uma criança de 7 e um adolescente de 15 anos. Então não era uma escola realmente estruturada, o programa de ensino era extremamente vago, e você não tinha ambientes de apoio, material de apoio, sempre havia uma queixa de assim, falta espaço, as salas não são adequadas, são pouco ventiladas, enfim, pouco mobiliário, não tem material, enfim, uma reclamação só. Isso então começa a mudar no Paraná, em Curitiba, em 1903, com Xavier da Silva. Logo em seguida foram construídos outros grupos, até 1911, 12, foram vários construídos, tanto em Curitiba como no Paraná. No Paraná, entendendo assim o Paraná tradicional, esse Paraná mais a leste, com uma ocupação mais antiga, né? E uma coisa interessante também é que logo em seguida da construção do Xavier da Silva é construído também o ginásio paranaense. Enquanto o Xavier da Silva foi um símbolo do ensino primário, né, do início desse ensino primário seriado, o ginásio paranaense foi um símbolo desse ensino secundário e do ensino normal, porque junto com ele também foi instalada no edifício a Escola Normal de Curitiba. O ginásio paranaense é onde hoje funciona a Secretaria de Cultura, outro prédio extremamente marcante. Então, assim, Xavier da Silva deu o início ao processo de construção de edifícios escolares no Paraná, um processo, assim, vamos dizer assim, mais sistematizado, mais frequente. E esse, então, acabou sendo construído para que fosse um modelo para os outros colégios? Isso mesmo, ele foi construído para que fosse modelo, embora os grupos escolares seguintes não tivessem esse porte. Até 1912 foram construídos, assim, escolas de 2 ou no máximo 4 salas de aula, sem essa estrutura tão imponente, vamos dizer assim. Mas, então, a gente pode dizer com certeza absoluta que essa casa aqui tem história. Sem dúvida.
os atleticanos e os paranistas que me perdoem. Mas o programa de hoje é totalmente dedicado aos torcedores do Coritiba. Isso mesmo, nós estamos aqui no meio do campo do estádio Couto Pereira, o templo sagrado da torcida alviverde. Pois é, gente, é muita responsabilidade falar do estádio Couto Pereira. Afinal, ele pertence ao time mais antigo do Paraná. Um time com uma história cheia de emoções, cheia de altos e baixos, muitos sorrisos e também muitas lágrimas. E para conhecer um pouco mais da história desse clube, nós convidamos o Guilherme Straub, que é torcedor do Coritiba desde criancinha. Tudo bem, Guilherme? Tudo bem, Fernando. Bom, como é que essa paixão pelo time surgiu? Foi influência do pai, da mãe? De onde que veio isso? Não, do pai não. O pai acabou virando torcedor por minha causa, né? A influência do meu pai foi para ser pesquisador. A influência foi de meus tios, né? Que moravam num prédio, no mesmo bloco de apartamento, que começaram a me trazer, né? Coxa branca, vamos já definir isso aqui de cara para quem está em casa, que todo mundo fala coxa branca. Por que coxa branca? Bom, no final da década de 30, o Coritiba era um clube que não era só de futebol. Tinha diversos esportes e um deles era atletismo. E existia um atleta chamado Hans Egon Breyer, que era corredor, né, conhecido inclusive, segundo lugar sul-americano de corrida, muito rápido. E ele treinava ao lado do estádio, ao lado do campo, enquanto os jogadores estavam treinando. E um gênio teve a ideia de tentar fazer com que ele jogasse futebol. E ele acabou se dando muito bem como zagueiro, foi um grande zagueiro. E em 1941, o filho de um dirigente atleticano, durante o Atletiba decisivo, começou a xingá-lo, era a época da guerra, da Segunda Guerra, começou a xingá-lo de alemão, quinta coluna, coxa branca, porque ele era alemão, né? Ele era alemão mesmo. E o Breyer ficou muito chateado, porque a própria torcida do Atlético pegou aquilo como mote para chincalhamento e tudo mais, e começou a usar isso como se fosse um apelido pejorativo, né? E durante um bom tempo assim foi. O Breyer, inclusive, abandonou o futebol, graças a essa tristeza dele. A nossa sorte é que o jogador que estava na categoria de aspirantes para substituí-lo era o Fedato, que foi o maior jogador da história do Coritiba. Bom, e aí a partir daí coxa branca virou, que era para ser pejorativo, acabou virando um orgulho aí para os torcedores. Demorou um pouquinho, na verdade. No final dos anos 60, quando o Coritiba começou novamente com um ciclo de vitórias, o torcedor assumiu esse apelido. E você consegue dar um resumo aí dos grandes momentos, os altos e baixos do clube desde 1909, assim, os momentos que valem a pena a gente destacar aqui? Bom, até o começo dos anos 30 havia um equilíbrio muito grande entre o Coritiba, Britânia, Ferroviário e Atlético. A partir da década de 30, o Coritiba começou a ganhar uma média de um título a cada 2 anos. Na década de 40 deu uma emparelhada, na década de 50 com a gestão do Arion Cornelsen, aí a coisa ficou muito distante. Nós estamos aqui de frente para as sociais do clube, e esse clube aqui, o Estádio Couto Pereira, ele foi inaugurado quando? Foi inaugurado em 1932, ele era de madeira. Essa é uma foto da inauguração do estádio, inclusive o Couto Pereira, né? Qual que é o Couto Pereira aqui? Esse segundo aqui, mais baixo aqui. Bom, quem que foi o Couto Pereira? Couto Pereira foi um dos grandes presidentes do Coritiba. E atrás, interessante é que atrás vem o Grêmio Coritiba. O Grêmio Coritiba é um grupo de senhorinhas, como eles diziam, de mulheres que torciam, esposas ou irmãs dos jogadores que
tinham várias ações vinculadas ao Curitiba, como bailes, a parte social. Veja, o estádio não foi inaugurado como Couto Pereira, foi inaugurado como Belfort Duarte. Como o Curitiba foi o campeão do ano de 31, paranaense de 31, e o Rio de Janeiro era o Distrito Federal da época, eles quiseram chamar o campeão do Distrito Federal, que era o América. E a figura mais conhecida do América do Rio de Janeiro era o Belfort Duarte. E esse avião, o que faz esse avião aqui? Esse avião era um monomotor que ele sobrevoou o estádio, ficou fazendo evoluções e um pouquinho antes do jogo começar ele soltou a bola do jogo no gramado. Oh, que chique, hein? Aqui é o seguinte, na parte de cima das sociais existia um platô, né, onde as delegações dos times de fora que vinham jogar com Curitiba eram convidados, né, provavelmente no sábado, no dia anterior, a tomar água. Como é que é? Tomar água. Naquela época era comum ofertar água, né? Não se tinha acesso tão fácil a café, a chocolate. Óbvio que os dirigentes eles tinham acesso a alguma coisa melhor, mas os jogadores ficavam tomando água e conversando. Bebiam água mesmo? Bebiam água. Em 1942, quando o estádio, quando foi colocados holofotes nos dois lados do estádio. Depois, logo em seguida, teve a primeira partida noturna de Curitiba, que diz que foi um evento mais comentado até do que a própria inauguração, que aí as pessoas agora poderiam ter um programa noturno. E agora a gente vai para onde? O que você acha interessante mostrar aqui do estádio Couto Pereira? É difícil dizer, né? Tem muita coisa, muita coisa. A gente pode continuar falando da segunda fase, que é a fase em que o Arion Cornelsen pegou a presidência, né? E com o bolo esportivo e muitas promoções, ele ergueu esse estádio. Colocou abaixo, infelizmente, o estádio antigo e construiu um novo estádio. Ele foi inaugurado quando, assim, dessa forma? Em 1958. 1958. Mas aí era só o primeiro andar, né? Em 71 foi construído esse segundo andar, segundo e terceiro andar, e pavimento, incluindo essas torres de iluminação. Alguns anos depois, em 78, o estádio foi terminado. Como vocês conhecem. 78. Então, 78. O estádio que a gente conhece hoje aqui, que nós estamos aqui, foi no 2008, jogo da Seleção Paranaense. Ele foi inaugurado da forma como está em 1978. Isso, exatamente. E o nome de Couto Pereira, ele começou quando? 1977, algumas semanas depois da morte do Couto Pereira, final de 76. Qual que é a capacidade desse estádio? Para os parâmetros atuais, 47, 49 mil pessoas, né? Por exemplo, a visita do Papa, tivemos mais de 70 mil pessoas. Mais de 70 mil. Chegamos à Galeria dos Troféus. Quantos mesmo, Guilherme? Pelo menos 1.200. 1.200? Mas espera aí, só de futebol? Não. O clube sempre, durante 30 ou 40 anos, tinha outros esportes, basquete, vôlei, corrida, tiro ao alvo, até ping-pong que tinha. Né? Agora, aqui na galeria que fica dentro do estádio Couto Pereira, quantos troféus tem aqui? 75 troféus, os mais importantes. Os mais significativos. De futebol. E aqui são as primeiras conquistas que a gente vê aqui, desde o primeiro troféu ali em 1916. E aqui as décadas de 30 e 40. Essa daqui é das décadas de 50 e 60. É a partir daí que o Curitiba realmente começou a colocar léguas de distância dos seus concorrentes, né? Para vocês terem uma ideia, na década de 50 o Curitiba foi campeão em 51, 52, 54, 56, 57, 59 e 60. Olha só, campeão estadual 71, 72, 73, 74, 75, 76, 78, 79. Gente, na década de 70 só teve um ano que o Curitiba não foi campeão, que foi em 77, que eu estou vendo ali. Perdeu para quem em 77? Grêmio de Maringá. Grêmio de Maringá. Na decisão. Então quer dizer que foi vice. E a gente vai chegar agora numa vitrine que está um grande showdown, um dos maiores orgulhos da torcida alviverde, que está aqui, olha, Taça de Ouro, Confederação Brasileira de Futebol, campeão brasileiro de 1985. Que momento esse, hein, Guilherme? Fantástico. Maracanã lotado e o Curitiba estava lá ganhando nos pênaltis.
Bom, e a gente está chegando então na vitrine que mostra por que o time tem o apelido aí de Alma Guerreira, né? Que luta até o final. E a explicação está exatamente nesse troféu. Olha aqui, gente, campeão brasileiro Série B de 2007. 3 minutos para terminar a partida, ele empatou com um jogador a menos e aí no último minuto, ele fez o gol. 3-2. Exatamente. Significa para você estar aqui hoje, num dia de semana, não tem jogo, mas caminhando aqui no estádio Couto Pereira? Olha, eu não tenho uma religião muito definida, né? Embora eu seja católico, tenha sido batizado e feito primeira comunhão, eu não sou muito fervoroso católico, mas eu posso dizer que essa aqui é a minha igreja, a minha religião é Curitiba. Em 1926, Curitiba tinha apenas 79 mil habitantes. Foi naquela pequena cidade que nasceu o primeiro arranha-céu do estado na época, o edifício Moreira Garcês. Iniciativa de João Moreira Garcês, ex-prefeito de Curitiba, dono de um espírito inovador, fator decisivo para a construção do prédio. Meu bisavô era um homem à frente do tempo dele. Ele tinha uma visão diferente. Ele já via um pouco mais à frente. E ele viu a necessidade de Curitiba se tornar uma metrópole, né? Então, ele achava que ter um edifício, o primeiro edifício, seria um passo para essa modernidade que ele imaginava que Curitiba ia alcançar, como realmente alcançou. Na época, as pessoas questionavam muito, para que isso? Então, o meu bisavô tinha admiradores e questionadores, vamos dizer assim. O primeiro projeto era só a parte de baixo. Depois ele pediu mais 3 andares para o prédio ficar um dos 3 maiores edifícios do Brasil na época. Só perdendo para o Martinelli, em São Paulo, e para o prédio do jornal O Dia, no Rio de Janeiro. Já abrigou o Cassino AU, já abrigou cinema, o Clube Curitibano. Então, vários empreendimentos históricos, vamos dizer, já estiveram ali dentro, né? E ele nunca perdeu a graça, então hoje ele continua sendo um ponto turístico, chamando a atenção pela beleza da arquitetura dele mesmo. Para suportar o peso, a fundação do prédio foi bastante reforçada. Construir um prédio na década de 20 não era fácil. Eram poucos os materiais disponíveis no país. Ele mandou trazer muitos materiais de fora. Então, as fundações são todas vindas da Alemanha. São estacas de eucalipto e ferro importado da Alemanha, de trilho de trem. Porque é um terreno de aluvião, ou seja, tem água embaixo. Então, ele disse que, enquanto engenheiro, ele achava que não deveria nunca ser mudado o curso das águas ou alguma coisa assim. Então, ele construiu em cima do que já existia, né? Ele não quis aterrar, não quis fazer nada de diferente. Então, continua sendo um terreno úmido, né, vamos dizer, ali embaixo, mas ele construiu de maneira que nunca ele se deteriorasse, vamos dizer assim. Está firme ali, como ele previu. Apesar de todo o empenho, Moreira Garcês não conseguiu ver o prédio pronto. Na verdade, meu bisavô não viu ele ficar pronto. Quem terminou a construção, né, dos últimos detalhes foi o meu avô, o genro dele. E tanto que o nome é dado, é o nome do meu bisavô em homenagem a ele.
Então foi todo um esforço que ele não conseguiu ver realizado, né? Passados 81 anos, o edifício Moreira Garcês não perdeu o charme e a imponência no centro de Curitiba. Tombado pelo patrimônio histórico, hoje abriga uma faculdade. É considerado uma marca da cidade, orgulho dos descendentes de João Moreira Garcês. Meu bisavô fez muito pela cidade, ele foi prefeito 3 vezes, né? E construiu o edifício quando ele já não era mais prefeito. E as histórias que eu sempre ouvi da minha avó, do meu avô, sobre ele, sobre o caráter reto dele, sobre a determinação, sobre a seriedade, sobre o amor que ele tinha pela cidade, são coisas que orgulham a gente enquanto bisneta, enquanto familiar, né? Largo Coronel Enéas, mais conhecido como Largo da Ordem. No meio, o Bebedouro lembra o tempo em que os imigrantes se reuniam aqui no centro da província para vender tudo o que colhiam no campo. Em volta está a Casa Romário Martins, uma casa portuguesa com certeza, considerada a mais antiga e estilo colonial de Curitiba. E ainda tem vários sobrados de arquitetura alemã, como a Casa Vermelha. Mas o que nos trouxe hoje aqui é a Igreja da Ordem. Vale a pena conferir este monumento religioso da capital. É a igreja mais antiga da cidade. Foi inaugurada em 1737. Conhecê-la é desvendar uma parte do passado barroco de Curitiba. E é o que a gente vai fazer agora. Vamos começar pelo Museu de Arte Sacra, que ocupa a parte lateral da igreja. A entrada é gratuita. O museu reúne relíquias das principais igrejas de Curitiba. São preciosidades do século XVIII, como a imagem de Nossa Senhora da Luz dos Pinhais, Nosso Senhor dos Passos, Nossa Senhora das Dores em madeira policromada, São Francisco de Assis e São Benedito. A imagem mais antiga vem do século XVII. É esta pequena escultura do Senhor Bom Jesus dos Pinhais. Outra obra de destaque é a Santa Ceia, pintada por Teodoro de Bona em 1941. É muito lindo e surpreendente, como tudo na igrejinha barroca. O Monsenhor Luiz de Gonzaga Gonçalves é reitor da Igreja da Ordem há 17 anos e ele conhece cada detalhe desta igrejinha, uma verdadeira obra de arte no centro de Curitiba. Já na entrada, estamos diante de uns lustres famosos que vieram da Áustria. Quando Dom Pedro veio pela primeira vez a Curitiba, então a população quis preparar essa igreja para receber. Quer dizer que o Dom Pedro II esteve aqui? Esteve aqui e foi entoado aqui solenemente o Tedel, que é o grande hino de ação de graças a Deus. E esses lustres, então, são do século XVIII? Do século XVIII. Nossa, bem de grande preciosidade. A Via Sacra da Igreja da Ordem tem alma bem curitibana. Foi pintada em 1982 pelo artista plástico Luiz Carlos Andrade de Lima. Antes de ser Igreja da Ordem, como é conhecido, era a capela de Nossa Senhora do Terço, é uma capela pequena. Aí os padres franciscanos fundaram a Ordem Terceira Franciscana. São leigos que procuram seguir a espiritualidade de São Francisco de Assis. Então, esta Ordem Terceira adquiriu a capela Nossa Senhora do Terço e ficou sendo chamada, então, Igreja de São Francisco de Assis. Monsenhor, nós estamos aqui, quase chegando aqui na metade da igreja, e a gente tem essa visão aqui, lá do órgão, né, lá da parte de cima. Que bonito isso também, né? Você está vendo essa balustrada do coro? Isso veio da Alemanha. Foi um presente para a chegada também de Dom Pedro. Aqui nós estamos diante do altar-mor.
é o altar central da igreja. E veja bem, no centro está a custódia com o Santíssimo Sacramento solenemente exposto. Nós temos a imagem do coração de Jesus e do coração de Maria, que são devoções tradicionais dessa igreja que encontramos. E temos no centro a imagem de São Francisco, que foi a origem realmente dessa igreja. O senhor que está aqui presente todos os dias, que celebra a missa nessa igreja aí há 17 anos, como é que é a cada dia essa celebração nesta igreja? Bom, você tocou num ponto mais delicado dessa igreja, porque essa igreja é de contínua oração. Não temos somente a hora santa durante o dia, mas agora com o prédio do cenáculo aqui vizinha essa igreja, nós temos a adoração noturna também. Aliás, Santo Agostinho tem uma definição que eu acho ótima, completa. Diz que a oração é a fraqueza de Deus e a nossa força. De fato, Deus não resiste a uma oração bem feita, com aquele espírito de fé, de humildade, de confiança, de perseverança. Deus atende a nossa oração quando tudo está dentro do plano de Deus. Bom, eu imagino que, embora a igreja seja antiga, cada dia aqui é um novo dia, uma renovação. Novo dia. São novas pessoas, e tanto assim que tornou de fato a Igreja da Ordem um centro turístico. E está realmente dentro do rol do turismo a Igreja da Ordem. E vem então muitos turistas de todas as partes do Brasil, de fora, visitar essa igreja, sobretudo nos sábados e domingos. Por esses portões passaram gerações de estudantes. No início, camisas brancas, saias plissadas, gravatinhas circulavam por aqui. Hoje, as sainhas foram substituídas por calças e camisetas azuis. A disciplina do século passado já não existe. Alunas quietinhas, só nas lembranças da professora Nair. Crianças faziam fila em silêncio, tinha que orar em silêncio para poder ter liberdade do recreio. Uma época de rigor nos costumes, mas com o romantismo das descobertas proibidas. Batia o sinal. A gente saía, não podia fazer muito barulho, mas brincava, fazia brincadeiras, os rapazes que estavam conosco, havia as meninas que namoravam, os rapazes, tanto que muitas casaram no final do ano, né? E dali a pouco batia o sinal, todo mundo entrava para a sala, acabou aquilo, né? E aí eram os bilhetinhos, a sala. Além das doces recordações da juventude, estas paredes e corredores desgastados pelo tempo testemunharam boa parte da história do ensino no estado. O Instituto de Educação do Paraná, hoje Instituto de Educação Erasmo Piloto, sempre foi referência. A escola de magistério teve os professores mais habilitados, metodologias avançadas e o idealismo de entusiastas da educação como o ex-diretor Erasmo Piloto. Pessoas que sempre acreditaram no ensino público de qualidade. Bom, antes de entrar fundo nessa história, vamos conhecer um pouco da arquitetura do prédio. A antiga escola normal, como era chamada, foi transferida na década de 20 para este palacete da Rua Emiliano Perneta, no centro de Curitiba. O prédio, em estilo eclético, reúne detalhes de várias épocas, como a arquitetura grega e a renascentista. Desde a construção em 1922, o colégio passou por diversas reformas. A última foi há mais de 20 anos. O Luiz Marcelo Bertoli de Matos é arquiteto, especialista em restauração e foi o responsável pelo projeto de pintura do Instituto na década de 90. Como é que foi esse projeto, Luiz Marcelo? Os edifícios mais antigos, que têm muitos elementos arquitetônicos,
eles estavam sendo pintados assim, geralmente com bege ou com cinza, há algumas décadas. Então, nos anos 90, a gente fazendo estudos de prospecção, raspando as paredes com bisturi para atingir as tonalidades mais antigas, nós procuramos resgatar as tonalidades usadas na época da construção dos edifícios para realçar estas imagens do passado. Então, esse edifício, vocês vão ver que há elementos como colunas, como capitéis jônicos, capitéis coríntios, que são os estilos gregos. E essas paredes que hoje estão com uma cor só, com certeza elas eram todas ornamentadas e pintadas de maneira artística. Esse prédio vir a ser restaurado, eu sugeriria que ele fosse restaurado na sua integralidade, que essas paredes fossem raspadas para mostrar o grau artístico do refinamento dos artesãos dessa época. E considerando que a então escola normal foi criada para ser um palácio do saber, ele foi criado com todo o requinte possível em sua época. Realmente, o idealismo do saber esteve presente nessa escola. Por aqui passaram grandes professores, como a poetisa paranaense Helena Collodi. E Derle Araújo não esquece das aulas de biologia poética, se podemos chamar assim. Ela era professora de biologia e antes dela falar as leis da genética, a gente pedia que ela dissesse versos e ela dizia muitos versos. O homem esposou a máquina e gerou um híbrido estranho, um cronômetro no peito e um dínamo no crânio. As hemácias de seu sangue são redondos algarismos. Nós usávamos uma sainha branca e uma sainha azul marinho e uma blusinha branca, e ela dizia as andorinhas do beiral da minha vida. E a gente ficava muito emocionada e com ela a gente foi aprendendo a gostar muito da leitura, da escrita. Sol de primavera, céu azul, jardim em flor, riso de crianças, na pauta de fios elétricos, uma escala de andorinhas. Lembranças que também estão na memória de Cloris Casagrande Justin, que foi aluna, professora e diretora do Instituto. Tanto envolvimento com a escola traz muita saudade do tempo em que frequentou a instituição. As primeiras lembranças, digamos assim, eram das professoras de jardim de infância, que eram mulheres muito bonitas, havia todo um aparato de avental branco todo engomado, com laços, e nós, as crianças, éramos muito cuidadas por todos. E havia um número grande de crianças. Então, a parte de artes era muito trabalhada. Dança, canto, declamação. Cloris estava no lugar certo, afinal sempre quis ser professora. Naquele tempo, o status de professora era muito respeitado, porque para a mulher só se abriam dois campos. O campo do lar, de ser mulher esposa, e o campo da educação, porque lidava com crianças. Então, o sonho das moças era ser professora. Mas se engana quem acha que só meninas estudavam aqui. A partir de 1946, a escola passou a oferecer jardim de infância, curso primário, ginasial, normal, administração escolar e cursos de aperfeiçoamento e atualização de professores. Hoje estudam no Instituto alunos do ensino fundamental e médio, além do magistério. A partir da década de 90, a escola também se consolidou como referência na educação especial. Os alunos reconhecem o trabalho dos professores que fizeram do Instituto referência e marcaram a história da educação do Paraná. Erasmo Piloto é uma dessas personalidades. Patrono da escola, foi um dos diretores do Instituto de Educação. Foi professor, jornalista, escritor e secretário da Educação e Cultura do Paraná. Como professor, revolucionou a metodologia de ensino. Numa época em que os estudantes apenas decoravam, queria ensiná-los a pensar. As perguntas dele eram irrisórias para nós, e, no entanto, eram de uma profundidade extraordinária. Ele dizia, escreva 8 propostas do que você pode fazer com um tijolo.
Então, isso era uma coisa que hoje a gente olha e vê o grau de criatividade que ele tentava colocar para os alunos. O método de ensino do professor Piloto redirecionou a educação no Estado. Eu não tive aula com o Erasmo, o professor Erasmo, mas eu fui companheira dele na aplicação do método dele em 75. Era secretário, era o Cândido Martins de Oliveira, que nos deu uma escola que não tinha professor e nós fomos com as nossas alunas do último ano lá, e lá nós ficávamos à tarde. Era um amontoado de crianças e nós dividimos primeira, segunda, terceira e quarta série. E as primeiras séries, com o método do professor Erasmo Piloto, teve um sucesso imenso que se esparramou, 92% de alfabetização. A pesquisa e a aplicação de práticas inovadoras fazem parte da história do Instituto de Educação. Mas nem sempre o idealismo teve espaço aqui. A escola também foi alvo da ditadura militar nos anos 60. A maioria das instituições receberam uma pressão política muito grande. Teve uma junta administrativa que era uma junta deste novo movimento. E eles tomaram algumas atitudes muito agressivas, e uma delas, querendo que a orientação educacional passasse todo o seu acervo, que era sigiloso, na mão da junta, para a junta poder observar o que acontecia na escola. E eles procuraram a professora orientadora educacional e queriam que ela fizesse um esquema de ter alunos nas classes fiscalizando os professores. E ela teve um choque com aquilo, e a moça do cafezinho chegou para mim e disse, eu não era diretora, eu era coordenadora pedagógica, Dona Cloris, Dona Beatriz está passando mal lá dentro. Aí, a gente não entendia bem o que estava acontecendo, achava que aquilo era normal. E aí nós reunimos 5 ou 6 professores, eu fui entrando, abri a porta, entrei, e desconhecendo o que eu estava me expondo, eu não olhei para a junta que estava sentada e disse, professora, esta casa é sua. A senhora é dona desta casa, as pessoas que estão aqui, imagine que loucura. As pessoas que estão aqui vieram e vão, e a senhora é dona da casa, venha comigo. E tirei, eu olhei para a junta, tirei a professora e ao mesmo tempo tinham chamado uma ambulância para levá-la para casa. E a partir daí eu fui posta à disposição da Secretaria de Educação, como pessoa não participante do trabalho, né? Eu e mais 8 professores que foram escolhidos a dedo para sair. Depois de bater de porta em conselhos de ensino e pedir ajuda até para o governador do estado, Cloris conseguiu retomar as atividades de professora. Pouco tempo depois, se tornou a diretora do Instituto. Muito tempo, muita história se passou. A fortaleza arquitetônica continua ali. É o símbolo de um ideal, a transformação pelo saber. Ninguém melhor do que a professora Helena Collodi para expressar o espírito de quem construiu esses alicerces. Sonhar é ter um grande ideal na inglória lida, tão grande que não cabe inteiro nessa vida, tão puro que não vive em plagas deste mundo. E um pouco de Camões nos ajuda a entender tanta dedicação pela árdua tarefa de ensinar. 7 anos Jacó servia Labão, pai de Raquel, mas não servia ao pai, servia a ela, serrando na bela que por prêmio merecia. Aí vem o Labão, a pai de Raquel, né, e dá para ele a Lia, que aí ele tem que servir mais 7 anos. Aí ele diz para o Labão, mais 7 anos serviria se tão curta não fosse a vida. Eu mais 50 anos serviria se tão curta não fosse a existência humana. E estaria dentro do Instituto de Educação, que é onde eu aprendi realmente a amar a educação. A educação principalmente pública desse nosso estado do Paraná. Quando os homens viram os olhos do poeta, viram na sua luz a luz do próprio olhar, e no seu sonho o próprio sonho refletido.